Olá, amigos do Fique Bem. Hoje nós vamos fazer o programa num formato diferente. Eu sou o Paulo Leonel Franco, sou o diretor do canal, Dr. Edmilson Migovski, apresentador do Fique Bem. A gente vai falar sobre o Covid-19, esse novo coronavírus que está assolando o planeta. Opa. Assim é o novo jeito de cumprimentar. Esse é o jeito certo agora. É o jeito certo. Outra coisa, 1 metro, 1,5 metro de distância da outra pessoa. Eu não tenho nenhum sinal, nenhum sintoma respiratório, você mesma coisa. Então estamos aqui no ar, em ar aberto, estamos evitando inclusive estúdio para fazer com que a coisa fique mais arejada e menos provável de transmissão. E estamos mantendo uma distância que é o ideal, tá certo? Então esse é o novo comportamento. Migovski, você, além de pediatra e infectologista, você foi presidente do Instituto Vital Brasil. Sim. Você é diretor de Relações Externas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ou seja, você transita em vários meios. Meio Sim. acadêmico, meio médico, meio parlamentar. Sim, com certeza. Eu queria que você dissesse para o internauta que nos assiste no Fique Bem, qual é a seriedade dessa pandemia que nós estamos vivendo. Pois é, uma pandemia que para as pessoas abaixo de 50 anos de idade não tem se mostrado uma doença tão letal, mas acima de 60 anos a coisa está complicando. Acima de 70, 80 então, nem se fala. E acima de 80, Leonel, tem aí 14 a 15% de letalidade. O que é letalidade? De cada 100 idosos que adoecem, 15 estão evoluindo para a morte. Mas 15 evoluem para a morte, mas tem os 20, 25% que evoluem mal a ponto de demandar uma internação com ventilação, com respirador, com isolamento respiratório. Portanto, não é uma internação tão simples como uma dengue. Ela demanda uma infraestrutura maior do hospital, até porque a doença se transmite de uma pessoa para outra. Então, nesse momento, as pessoas mais jovens têm que fazer o papel dela ficando em casa, redobrando cuidado com a higiene das mãos, para que a gente não tenha tantos idosos adoecendo, tantos idosos de uma forma grave e muitos idosos evoluindo para óbito. Você falou de 2 medidas que o governo tomou, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. São as medidas restritivas, o isolamento social. Isso. Agora, o presidente da OMS, ele disse, o Tedros, ele disse que tem que testar. Mas poucos lugares do mundo têm capacidade de fazer tantos testes em tantas pessoas ao mesmo tempo. Mas tem a capacidade de isolar. Essas medidas, elas realmente, nesse momento, são as indicadas? São. Se eu pudesse testar mais, seria mais confortável, ficaria mais à vontade. Mas eu entendo que o ótimo é inimigo do bom. E entendo também que, como você não tem um tratamento específico, pelo menos de medicamento licenciado para esse fim, o isolamento vai fazer com que essa pessoa tenha o início, meio e fim de uma doença e que ela provavelmente não complicará se ela não for esse grupo de risco. Então, assim, as pessoas vão ficar em isolamento residencial, ok, em distanciamento social, né? Eu não vou tocar em você, a gente pode até conversar, bater papo, mas de uma distância, de preferência ao ar livre, né? As pessoas, quando falam isolamento, não é a janela da casa fechada, não é nem poder dar um oi. Teve uma coisa até interessante na Itália, que cada um cantou da sua janela, do seu apartamento, mostrando que pode ter uma interação social sem contato social, que seria, nesse momento, eu acho que o mais interessante. E lembrar que a boa parte vai evoluir bem, não vai complicar, né? Embora uma minoria possa evoluir mal. Por isso que a gente tem que preservar os nossos idosos e as pessoas de grupo de risco. Você já falou isso em outros vídeos que nós fizemos aqui no canal, essa questão da taxa de letalidade. 80% das pessoas que vão ter o corona, elas vão passar pelo corona. Como se fosse um resfriado. Como se fosse um resfriado, uma gripe forte. Não, eu até brinco assim, quer ver? Em pessoas abaixo de 60 anos de idade, a maior parte é resfriado. Uma coriza, uma tosse, nada muito impactante. Acima de 60 já é mais uma gripe, com uma possibilidade maior de complicar com a pneumonia por esse vírus, que pode causar a morte. Portanto, toda e qualquer pessoa que tenha qualquer infecção respiratória e que evolua com falta de ar, com os lábios arroxeados, ofegante, essa pessoa precisa de atendimento médico urgente, dependente da idade que ela venha apresentar. Mas se a taxa de letalidade é baixa e atinge uma faixa menor da população, por que existe essa preocupação tão maior com o corona em relação a outros coronavírus que nós já tivemos? Pois é, primeiro que é uma doença de maior letalidade do que os outros coronas. Os 4 primeiros coronas que foram identificados em seres humanos é como se fosse um resfriado.
Aí surgiu da pneumonia asiática, que tinha 9,5% de letalidade, depois da pneumonia do Oriente Médio, 34,4% de letalidade. Então esse vírus, embora não seja um vírus tão letal quanto os dois últimos coronavírus que foram identificados, como tem 100% da população suscetível, quando você fala em 0,2%, você está falando 0,2% de uma população de 210 milhões. Então eu tenho aí uma possibilidade, mesmo no grupo de menor risco, tendo muita gente internada. Número grande de óbitos. De óbitos e muita gente internando de forma grave. Então a ideia nesse momento é manter esse isolamento, porque eu quero que, eu não posso evitar em algum momento que a pessoa se infecte, mas eu não quero que todo mundo se infecte ao mesmo tempo. Porque se todo mundo se infectar ao mesmo tempo, ainda que seja uma doença relativamente branda, pode evoluir num percentual pequeno. Mas como o N afetado é muito grande, mesmo esse percentual pequeno vai representar um número absoluto muito grande. Então é muito importante que a gente tente preservar, porque é melhor adoecer com o hospital vazio do que adoecer com o hospital muito cheio. Hospital muito cheio, a chance de morte é maior por conta de falta de respirador, de profissionais de saúde. Os profissionais de saúde não são imunes. Então, claro. A gente vai ter um monte de profissional de saúde adoecendo, internando e alguns morrendo. Portanto, o grupo de fronte da saúde vai sofrer mais e pode ser que a gente tenha não só uma infraestrutura comprometida, por conta de não ter equipamento para todo mundo, mas recursos humanos também comprometidos pela doença que a gente vai, infelizmente, ter um monte de colega doente. Já teve médico adoecendo aqui no Rio de Janeiro e isso é preocupante. Bom, esse foi o Fique Bem de hoje. Amanhã a gente continua. Nós vamos estar aqui todos os dias, eu e o doutor Edmilson Migovski. Edmilson Migovski, que é o dono do programa, e você é meu diretor. Ah, é? Vamos lá. Então amanhã, doutor Edmilson Migovski e eu falando sobre o Covid-19, o novo coronavírus. Fique aqui. Fique bem, um abraço.